próximos dias, um grande derramamento do Espírito Santo sobre toda a terra. Aleluia. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre toda a terra, copiosamente. Ossos secos jorrarão e até o deserto de novo frutificará abundantemente. É o som do nosso louvor que sobe aos céus como um vapor e se condensa na nuvem de glória. Shekinah sobre nós se derramará. É abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Abre as comportas do céu, Senhor, pode chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Torrente de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. E esta chuva converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, no poder do Espírito. É o som do nosso louvor que sobe aos céus como um vapor e se condensa na nuvem de glória. Shekinah sobre nós se derramará. E abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Abre as comportas do céu, Senhor, pode chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Torrente de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. Dá um brado de júbilo ao Senhor, um som de adoração. Chuva de avivamento, chuva de avivamento, chuva de avivamento, vem sobre nós. Chuva de avivamento, chuva de avivamento, chuva de avivamento, vem sobre nós. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Abre as comportas do céu, Senhor, faz chover. Abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva. Torrente de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. Está vindo esta chuva, prepara-te, eu já sinto o cheiro da chuva. Aleluia! Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos neste domingo de manhã na nossa escola dominical. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de comunhão que Ele tem dado à sua igreja e de estarmos em plena comunhão com o Senhor, amém? Espero que estejam todos bem e que nesta manhã possamos ser abençoados com chuvas de bênção do nosso Deus, amém? Que possamos adorá-lo, engrandecê-lo e render o nosso melhor a Ele.
que cada dia mais possamos ouvir a doce voz do Senhor e obedecê-la. Em nome de Jesus, que eu e você possamos ser luz nas trevas, instrumentos de Deus para que vidas possam ser restauradas, para que vidas possam ser transformadas, para que vidas sejam, em nome de Jesus, tocadas pelo amor de Deus, pela graça do nosso Senhor. Amém? Eu convido a todos então a abrirem a palavra do Senhor para a nossa leitura, ali no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Que cada dia mais, como diz a palavra do Senhor, possamos meditar, guardar, aplicar a palavra do Senhor no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso expressar, porque a Bíblia é um manual de vida e nós sabemos que o Senhor ele tem o melhor para os seus filhos. O Senhor tem o melhor para mim, o melhor para você, o melhor para a nossa nação. E que possamos cada dia mais obedecer o que o Senhor tem nos ensinado, que possamos ensinar os nossos filhos para que eles possam florescer, crescer e dar bons frutos. Amém? Oremos então gratos ao Pai por este dia, por este momento, por essa oportunidade que nós temos de ter a comunhão, a nossa reunião juntos na presença do Senhor. Oremos então. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por este dia, graças te damos por esse domingo de manhã, nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos, nós te louvamos pela tua igreja, nós te louvamos, ó Deus, pela comunhão que nós temos aqui juntos, ó Pai, na tua presença. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada lar, abençoando a nossa igreja, a igreja do Nazareno Jardim Aurélia, Senhor. Oh Deus, abençoando a nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos nesta manhã serem tocados os corações, que possamos nesta manhã serem ministrados, oh Pai, a cada um, Pai, a cada coração, através da Tua presença, através da Tua palavra, no nome de Jesus, oh Pai. Nós queremos nesta manhã render a Ti todo louvor e toda adoração. Que o Senhor esteja sendo engrandecido e que possamos, oh Deus, estar cada dia mais, oh Deus, em intimidade com o Senhor, em comunhão plena contigo, e que possamos, ó Deus, oferecer o nosso melhor a Ti, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais fazer a Tua vontade, que possamos, ó Deus, romper em fé, que possamos, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome, pois o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Pai amado, que o Senhor possa falar a cada coração e que possamos render a Ti, Senhor, ó Deus, ações de graças por esse dia maravilhoso, pela oportunidade que nós temos de comunhão com os nossos irmãos e com o Senhor. Ó Deus, fala a cada coração, reina sobre cada coração e que possamos guardar, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração, para louvor e glória do Teu nome. No nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer ao Rei dos Reis com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ser. E logo mais ouviremos a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio, declara teu irmão, tua fortaleza, socorro bem presente na hora
declare: o Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. A palavra do Senhor nos diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E isto é o que nós vamos proclamar. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça,
nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Espírito e verdade, ministrando Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E nesse domingo de manhã, já louvamos ao Senhor, já glorificamos ao Pai, tivemos a nossa comunhão. E nesta hora, ouviremos a palavra do Senhor, seremos ministrados e alimentados pela palavra de Deus, amém? Eu te convido então neste momento a orarmos gratos ao Pai por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Pai Santo, Pai Bendito, graças te damos por este dia, graças te damos por essa oportunidade, que Tu possas, ó Deus, ministrar sobre cada coração, trazendo um ânimo novo, uma alegria nova, Senhor, e que sejamos tocados, ó Deus, através da Tua palavra, que é maravilhosa, através da Tua palavra, Senhor, que nos revigora, que nos fortalece e que nos alimenta, Senhor. Tu sabes da necessidade, Senhor, de cada coração, de cada vida, de cada lar, ó Pai, de ouvir a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, ouvi-la, praticá-la, obedecê-la e em tudo te honrar e te bendizer e glorificar. Graças te damos por tudo, repreendemos toda ação do inimigo e que em tudo o teu nome possa ser exaltado nesta manhã, ou no nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade, nós engrandecemos ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração, amém? Graças a Deus. Hoje, domingo de manhã, o Senhor tem nos preparado este momento e a primeira pergunta, como que vocês estão? Está tudo bem com vocês, com a sua família? Como está a vida dos nossos irmãos? Como tem sido o dia a dia de vocês nesta pandemia? Como tem sido estar longe do trabalho para alguns, longe dos amigos, da igreja física, de shoppings, dos passeios, dos eventos? Como temos utilizado o nosso tempo? Como temos organizado a nossa rotina? São mudanças que no início são impactantes, chocantes, extremamente difícil, mas o Senhor nos fez capazes de se adaptar e encontrar, extrair o melhor nas mudanças para a nossa sobrevivência. Louvado seja Deus, porque se não fosse o Senhor, o que nós faríamos diante de toda essa situação da qual estamos vivendo? O nosso Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem nos ajudado, Ele tem derramado graça, Ele tem derramado renovo sobre as nossas vidas e nós louvamos a Deus porque Ele é soberano e Ele cuida dos seus, amém? Nessa escola dominical, eu gostaria então de falar um pouquinho ali sobre a vida de um profeta. Mas antes disso, nós vemos na Bíblia que os seus livros, no seu início, no seu enredo textual, Deus orienta os seus filhos, mostra o pecado, o erro do homem, porém os livros terminam com o amor e misericórdia de Deus, a bênção de Deus para o seu povo, a restauração e reconciliação de Deus perante o homem, e as suas promessas para nós. Contudo, nós vemos que Deus age com justiça, tratando o que precisa ser tratado, disciplinando seus filhos e revelando o seu grande amor
pela sua criação. Nós somos criaturas criados por Deus e toda a criação precisa de ter uma raiz firme, fortalecida para crescer e expandir os seus horizontes, pois a raiz que está em terra rasa, ela não resiste, não tem sustentação, ela vive pouco. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a raiz, né? A função da raiz na vida do homem, na vida cristã, na vida daquele que serve ao Senhor, né? E eu convido a todos então a abrirem a Bíblia no livro Quem é como Deus, capítulo 6, versos 5 e 8. O livro é do profeta Miqueias, capítulo 6, versos 5 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Uma palavra bendita, uma palavra gloriosa, uma palavra que nos renova e nos fortalece. Nós vemos aqui o texto falando sobre a questão do pecado, a questão do julgamento, a questão do arrependimento e a questão da restauração do nosso Deus. E nesta manhã surge uma pergunta que cada um deve responder em seu coração e sua mente: quem é como Deus? Nós reconhecemos e sabemos que não há no céu, não há na terra, não há no mar, não há no universo ninguém igual ao nosso Deus. Vemos lá em Jeremias capítulo 10, verso 6. E o livro de Miqueias, do profeta Miqueias, o livro ele é datado por volta de 735 a.C. O seu autor é o próprio profeta Miqueias, cujo alvo deste livro era o povo de Judá, o povo de Israel. A palavra-chave no livro de Miqueias é julgamento. No entanto, ele inicia os 2 primeiros capítulos falando sobre o julgamento de Deus contra Samaria e Judá, o dia da condenação do Senhor. Já nos capítulos 3 e 4 fala sobre a restauração, a esperança consoladora de Deus para com o povo de Israel. Onde nos capítulos finais de 6 a 8 vemos o arrependimento do povo de Israel e a misericórdia de Deus, onde a confiança de Israel agora estava em Deus. O profeta Miqueias, ele se dedicou ao povo de Moresete, onde ele se referia a si mesmo como Morastita, uma pequena vila perto de Gate. Miqueias, ele se preocupava com o povo de Israel. E por quê? Porque o povo de Israel era explorado. E assim se constrói uma imagem desse profeta sendo como uma ideia de o profeta do povo. O significado do seu nome, como já foi dito, quem é como Deus? Este homem Miqueias é um homem que obedeceu e foi boca de Deus para repreender um povo que andava errante
que havia pecado no seu meio, onde havia falsos profetas e injustos líderes do povo. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, existe uma certa semelhança, infelizmente, com a nossa realidade, com o nosso cotidiano. E aqui falando então sobre o primeiro ponto, eu gostaria de dizer que sobre a raiz, a importância da raiz na vida do homem. Eu convido a todos a abrirem lá em Isaías capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Então aqui o profeta Isaías está falando sobre o Messias, da raiz de Davi, né? Haveria de vir o Salvador. E quando nós pegamos a questão da raiz, né? Qual é a principal função de uma raiz? É a absorção de nutrientes, ou seja, retirar água e os nutrientes que a planta precisa do solo para sobreviver e se desenvolver, crescer. Nós vemos que uma planta com raiz rasa, ela nasce para viver pouco, pois é superficial a sua raiz, não terá resistência. Na vida cristã, nossas vidas são comparadas a essas raízes que precisam estar profundas e não superficiais. O profeta Miqueias, ele tinha raízes profundas e por isso ele suportou as lutas e falava com autoridade vinda do céu para o povo de Israel. Graças a Deus, o nosso Deus, ele é soberano e ele tem levantado vidas, homens e mulheres, para que o seu povo possa ouvir a sua voz, se arrepender, obedecer e fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã o Senhor nos chama para a exortação, para que as nossas raízes não sejam rasas, mas sejam profundas. Se por acaso estamos andando por caminhos que não agradam a Deus e conforme as nossas vontades, nós seremos como Judá, como Israel, corrigidos por Deus. Deus aplicará a sua justiça aos seus filhos. Deus julgará os seus filhos. Como um pai disciplina os seus filhos, Deus faz do mesmo jeito, da mesma forma, para que a nossa raiz ela cresça resistente, que alcance a profundidade da essência para a vida, a intimidade com Cristo, porque essa essência se chama Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Já que nós vimos a importância da raiz, o segundo ponto agora é a raiz, ela dá segurança. Mas o porquê a raiz dá segurança? Vamos ler lá em Salmos capítulo 4, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Graças a Deus pela palavra do Senhor, palavra que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima e nos leva realmente a se levantar e a prosseguir por fé, rompendo em fé, porque nós sabemos o Deus que temos crido, amém? A raiz, ela é responsável pela fixação do vegetal ao substrato. E conforme a profundidade da raiz, mais resistente ela se torna, dando segurança ao desenvolver a estrutura daquela planta. Como o povo de Israel, Deus mostrou que Ele é soberano, que Ele é excelso, que Ele julga
os seus filhos, que Ele disciplina os seus filhos, mas Ele dá ao homem a oportunidade de se retratar, de se reconciliar, de se arrepender, de ser restaurado, de ser consolado e de ter uma vida de esperança e de graça na presença do Senhor. Como nós estamos na presença de Deus, como estamos eu e você na presença de Deus, alinhados com uma vida de comunhão íntima ou com uma vida cristã de comunhão light? Meus irmãos, precisamos deixar o leite e ir comer uma picanha na presença do Senhor. Quando falamos de segurança, falamos de refúgio e proteção. E somente no Senhor nós temos segurança de crescer superando os solos sem proteínas, os solos arenosos, os solos congelados. Pois Cristo, Ele é o pão da vida, é a rocha, e o Espírito Santo de Deus é o fogo que aquece os nossos corações e nos reveste nas provações, nos fazendo avivados e aprovados. Louvado seja o Senhor, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão sempre estendida sobre as nossas vidas. O profeta Miqueias, ele é usado por Deus para mostrar ao povo o seu pecado. E diz: ouvi todos os povos, ouvi líderes de Jacó, ouvi, ó tribos, a voz de Deus. Pois o Senhor julga o seu povo. Mas havendo arrependimento para o crescimento, há segurança. Quando há arrependimento no coração do homem, Ele restaura, dando segurança para o crescimento, onde nós estaremos enraizados em Deus, tendo uma vida que cresce no altar do Senhor, na presença do Senhor. Olha que bênção, graças a Deus, que possamos realmente permanecer firmes nessa caminhada, na presença do Senhor, enraizados nele. Assim, o texto de Miqueias fala sobre a santidade pessoal, a minha santidade, a sua santidade, como o texto que lemos no início, uma raiz que agrada a Deus, onde os princípios de Deus são requisitos estabelecidos ao povo de Israel para um viver transformador em Deus. Nesta manhã, o Senhor nos chama para a consagração, para a santificação, uma vida que foge do pecado, uma vida de temor, uma vida separada das coisas mundanas e do nosso eu. Pois quando a nossa raiz está profunda, ligada à essência, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em você. Louvado seja o Senhor, que a nossa raiz cada dia mais possa estar conectada com essa essência que é Jesus. O profeta Miqueias, então, ele não se cala. Miqueias não se calou diante a injustiça social que havia ali para com o povo de Deus, mas ele mostrou responsabilidade social, falando, declarando a corrupção dos líderes, dos profetas, dos sacerdotes, das violações de leis, onde tais homens aceitavam suborno, roubavam, aproveitavam dos órfãos, das viúvas, enganavam o povo e eram injustos. Vemos lá em Miqueias capítulo 7, verso 1 e 3. Sendo assim, a esperança e a segurança do povo não está em homens, mas deve estar em Deus, aquele que é todo-poderoso. A nossa raiz tem que estar profunda, a nossa raiz não pode estar superficial, a nossa raiz tem que estar aliançada com Deus, na presença de Deus, buscando proteína, se alimentando da presença do Senhor, buscando da água viva, no nome de Jesus. Um terceiro ponto aqui,
A raiz, ela tem atitude de servo. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós precisamos ter uma vida de fidelidade com Deus. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor em todo momento, em todo instante. Toda raiz, ela precisa ter atitude de servo, como já falamos, pois é ela que leva o alimento e dá sustentação para o desenvolvimento da planta. O homem que não segue o exemplo de Cristo, buscando ser o seu imitador, servindo a Deus e ao seu próximo, tem uma vida espiritual rasa, superficial. E Miqueias fala dessa responsabilidade para o povo em assumir o seu pecado, se arrepender e obedecer à vontade do Pai, criando uma raiz cada dia mais profunda e conectada com Deus. Deus quer ter comunhão com seus filhos. Deus deseja ter comunhão e nós precisamos ansiar em ter essa intimidade com o nosso Pai. O tema central do livro de Miqueias está no capítulo 6, verso 8, que já lemos, mostrando a atitude que Deus espera do seu povo: uma vida honesta, uma vida de misericórdia, uma vida de humildade, onde o resultado de tudo isso é uma raiz profunda, aliançada e fortalecida em Deus. E então, o povo que foi corrigido por Deus, o povo reconheceu e se arrependeu, declarando: Deus é Deus. Deus é o nosso Deus. E então receberam a misericórdia e a restauração divina do Pai nas suas vidas. E quem é como Deus? É o que o mundo precisa ouvir e entender, que só em Deus nós somos enraizados para crescer e viver uma vida plena, com segurança, e ter uma vida saciada, com proteínas, com água, com minerais. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é a fonte de vida. É Ele quem dá a proteína para a nossa vida, a nossa raiz, que possamos permanecer firmes e fortes, como uma raiz profunda diante as lutas, e que possamos crescer no altar de adoração, buscando a face do Senhor, entronizando o Senhor, glorificando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, um coração puro e grato no altar do Senhor. É isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja filhos obedientes, filhos que o busquem e o adorem em espírito e em verdade, filhos que sigam o exemplo de Cristo, proclamando e exaltando o reino de Deus. Que nesta manhã a minha vida e a sua vida seja uma raiz profunda, uma raiz que seja conectada profundamente em Deus, e que sejamos levados a um tempo de graça, um tempo de renovo, e que sejamos alimentados e fortalecidos por Deus, que estejamos plenamente enraizados na comunhão diária com o nosso Pai, o Deus de justiça, mas o Deus de misericórdia, o Deus do profeta Miqueias, e também o nosso Deus, o Deus de ontem, de hoje e para sempre. Amém? Louvado seja o Senhor por essa palavra, que você possa ser cada dia mais levado ao mais profundo da intimidade com Deus. Amém? Oremos então gratos ao Pai.
Senhor Jesus, Pai maravilhoso, bendito e glorioso, graças te damos por esse dia, por esse domingo de manhã, pela nossa escola dominical, pelo teu povo, pela tua igreja, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque nós temos visto o teu agir, o teu operar e o teu ministrar. E nós clamamos que nesta manhã possamos, ó Deus, ser levados a ter uma intimidade maior contigo, a deixar de lado, Senhor, tudo aquilo que tem roubado a nossa intimidade com o Senhor, dar a prioridade a Ti, Senhor, dar, Senhor, o nosso melhor a Ti, Senhor, que possamos cada dia mais estar na Tua presença, sendo, Senhor, aliançados, agraciados e renovados no nome de Jesus. Pai amado, Tu conheces cada lar, cada família, que neste domingo de manhã todos eles sejam, Pai, tocados, ministrados com a Tua bênção, com a Tua presença, que em nome de Jesus aqueles que se encontram enfermos e doentes sejam nesta manhã, Senhor, ó Deus, ministrados com um toque da Tua cura, do Teu restaurar, do Teu sarar, no nome de Jesus. Ó Pai, nós declaramos cura na vida dos nossos irmãos e clamamos, ó Deus, faz a grande boa obra na vida, Senhor, da Tua igreja, dos nossos entes queridos, no nome de Jesus, da nossa nação, ó Pai. Deus, olha para aqueles que têm clamado pela questão profissional, pela questão, Senhor, da Tua provisão, Senhor. Oh, Pai, que o Senhor esteja abrindo as portas do céu e derramando, Senhor, chuvas de bênção, derramando o Teu maná, derramando, Senhor, da Tua graça, porque sabemos que o Senhor tem cuidado, que possamos, oh Deus, cada dia mais ver, oh Pai, a Tua mão, Senhor, trazendo consolo, trazendo sustento, trazendo o pão de cada dia sobre a mesa dos Teus filhos, ó Pai. Abre a porta de emprego no nome de Jesus, ó Pai, e agracia, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas, as nossas famílias, no nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor esteja repreendendo, Senhor, toda ação do inimigo, que o Senhor esteja repreendendo toda essa pandemia no nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a nossa nação e que o Senhor esteja, Senhor, derramando um tempo de graça, um tempo, Senhor, de alegria, um tempo, Senhor, de vitória sobre a nossa nação, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, no nome de Jesus. Oh, Pai amado, concede-nos um dia excelente e continua a falar aos nossos corações. No nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o meu irmão, eu abençoo a sua família, eu abençoo a igreja, o nosso país, ó Deus, as nações. Hoje e sempre, no nome de Jesus, te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te dê um domingo excelente, que você possa estar na paz do Senhor e que o Senhor derrame tempos de muita unção, de muita intimidade, para que possamos crescer enraizados cada dia mais no Senhor. Amém? Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Que você tenha um domingo na presença do Senhor e logo mais no culto de domingo à noite, que possamos ter a plena comunhão com o Senhor e com a igreja do Pai. Amém? Obrigado pela companhia, fique na presença do Senhor. Deus te abençoe. Tchau. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração e
but